Bom dia, galerinha do terceiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, tá? Antes de iniciarmos a aula aí de hoje, vou fazer uma cobrança rapidinha aí, né? Pra vocês. A cobrança é a seguinte: tem vários alunos aí que estão me devendo atividades, ok? E não é esse o intuito das nossas aulas, né? Procuro realizar já atividades bem tranquilas né? Porque sei que vocês têm várias atividades aí para estarem realizando. Já procuro, né, dar um prazo legal, tá? De uma semana para vocês realizarem essas atividades. E mesmo assim, tem alguns alunos que estão devendo, tá? Isso não é legal, né? Não é interessante nem para mim, né, que fico meio, né, desanimado de preparar a aula e tal, e a galera tá deixando sem fazer, deixando de fazer as atividades. E fica ruim também para vocês, né? Porque daí essas atividades, né, são contabilizadas, né? Todas as atividades têm uma notinha aí, um valor, e no final elas são somadas e dá uma nota bastante considerável, tá bom? Então, peço para que vocês, né, não generalizando, tá, galera? Tem alunos aí excepcionais que estão tudo em dia, tá tudo ok, né? Eu vou dar uma chance aí pra galera que não realizou, galera. Presta atenção, tá? Galera que sabe que está devendo, né? Alguma atividade, pode me procurar no privado, tá? Me procura no privado que eu vou passar para você todas as atividades que estão faltando, né? Por quê? Estamos chegando ao fim do bimestre, né? Nos próximos dias aí, né? Vamos dar início às avaliações, e aí, após isso, não vai ter mais volta, né? Não tem como mais pôr em dia essas atividades. Então, estou dando uma chance para vocês. Você aí que sabe que está com alguma atividade em débito, me procure no privado. Professor, por que no privado? Porque eu não acho legal, não acho ético. A gente vai tratar sobre ética e moral daqui a pouco, né, na aula. E eu não acho ético postar aí no grupo para que todos vejam aí os alunos que fizeram e não fizeram as atividades, tá bom? Então, peço para que vocês me procurem no privado que eu estarei, né, disponibilizando as atividades que está faltando para você realizar. O professor vai ter a mesma nota de quem entregou no prazo? Galera, obviamente que não, né? Que eu estaria sendo injusto com os alunos que realizaram as atividades nas datas previstas, né? Então, mas, como diz o ditado, é melhor pingar do que secar, né? Sem nota vocês não vão ficar, a não ser que deixem sem fazer, deixem como está, tá? Então, as atividades são atividades tranquilas, eu já passo as atividades bem tranquilas, já dou um prazo bem longo, que é para vocês realizarem, galera, tá? Então fica chato vocês não realizar. São atividades bem simples, né? Não demandam de muito tempo para vocês estarem realizando. Então me procurem aí que eu estarei disponibilizando essas atividades que estão faltando aí para cada um de vocês, beleza? Então, aula de hoje, galera. Na aula de hoje a gente tem uma tarefinha para fazer sobre um caso que não se vê todos os dias, né? A não ser em filmes, né? O caso é o seguinte: teve uma prova de cross country, né? Que é uma espécie, né? Uma modalidade de corrida, daí, só que em terrenos diversos, né? Entra terra, pedregulhos, asfalto. Então, cross country é uma corrida em diversos tipos de piso, tá? E aí ocorreu essa, né? Teve essa corrida e todas as provas, né? Seja ela no âmbito coletivo ou no individual, como é o caso do cross country, geralmente nos esportes de alto rendimento tem favoritos, né? Tipo um campeonato de futebol, antes de iniciar a galera já vai lá e já tem um favorito. Esse time, tipo o Flamengo, né? O Flamengo, por tudo que fez ano passado, por exemplo, ele já é taxado como favorito para conquistar mais títulos nesse ano. No esporte individual, a mesma coisa, só que daí são pessoas que são favoritas, né? Então já tinha um queniano, né? Que iria disputar essa prova
que ele era o favorito, né? A média de corrida dele era maior do que a dos outros competidores. Ele é um atleta já mais formado, né, do que os outros competidores. E então começou a disputa. E como, né, todos já imaginavam, esse queniano ele assumiu a ponta logo e manteve-se aí em primeiro lugar a corrida toda. Só que quando foi chegar, né, quando ele foi cruzar a linha de chegada lá, ele cruzou e achou que já tinha terminado a prova. Só que a prova não tinha terminado. Ele achou que era a linha de chegada, mas não era. Faltava ainda alguns metros para ele... Faltava alguns metros aí para ele poder chegar aí e terminar a prova. E aí o que ele fez? Ele achou que tinha terminado, sentou, ficou esperando os demais competidores. Só que aí o que aconteceu? O segundo colocado que estava, né, atrás dele, que é um espanhol, ele poderia muito bem ter ultrapassado, né, o queniano e ter conquistado o primeiro lugar. Só que teve uma atitude de um caráter humano, de moral, né, e ético extremamente, que a gente não se vê muito nos esportes de alto rendimento, né? Que foi o seguinte: o segundo colocado, né, que era o espanhol, ele viu que o queniano tinha errado, que ele, né, não tinha cruzado a linha de chegada ainda. Ao invés de ultrapassá-lo, ele foi lá, pegou o cara, falou, né, ó, você não cruzou a linha de chegada ainda, vamos lá, pode ir na minha frente aí. Você tem todo o mérito de vencer a prova, porque você liderou a prova toda. Mesmo que você diminuísse a sua intensidade, eu não iria te passar. Então você pode vencer a prova, tá? Aí o queniano foi, ultrapassou a linha de chegada e o espanhol chegou em segundo, tá? Uma atitude aí memorável de uma humanidade incrível, né? E que não estamos acostumados a ver essas atitudes, principalmente em esportes de alto rendimento, que visa sempre a vitória, né? Só que aí, após a corrida, né, os repórteres foram lá entrevistar o pessoal. Aí entrevistaram o técnico, né, do espanhol, técnico do atleta que teve essa atitude ética e moral. O técnico deu a seguinte entrevista, né, que ficou marcada essa frase: isso lhe fez uma pessoa melhor, mas não um atleta melhor. E também disse que se fosse ele, não teria feito isso. Teria ultrapassado o queniano e conquistado o primeiro lugar no pódio. Essa foi a declaração do técnico do espanhol, que teve atitude inversa, né? E aí o espanhol, com essa atitude, né, memorável, todo mundo achou que na entrevista dele ele ia, né? Não, porque, né, ele mereceu, ele tá... Ele falou que se fosse uma competição, né? Primeiro ele começou bem, falou, não, tudo, ele mereceu, ele estava à minha frente e tal. Só que ele falou, só que como não era uma competição tão relevante, né? Era um campeonato ali meio que regional ali, né? Não tinha tanta relevância como campeonatos mundiais e Olimpíadas. Aí ele pegou e falou, né? Tive essa atitude, né? Foi, né? Uma bela atitude. E ele estava na minha frente, ele já iria vencer mesmo, né? Mesmo se ele diminuísse o ritmo dele, ele iria me vencer. Só que daí no final ele estragou. Aí no final ele falou assim: só que se tivesse uma Olimpíada ou um campeonato mundial, eu não teria tomado essa mesma atitude, tá? Eu teria passado ele e alcançado o primeiro lugar. Tá? Aí ele já, né, estragou tudo que ele havia feito antes. E aí agora, né, para a tarefa, então essa atitude foi uma atitude ética, moral, né? Uma atitude de fair play, que também é chamado jogo limpo aí. Só que depois ele acabou falando que se tivesse mais relevância essa competição, ele não teria feito o mesmo, né? Então ele acabou, né, se complicando um pouquinho aí na sua atitude, né? Então, para a aula de hoje, galera, em cima desse, né, esse texto está na página 21, tá? Se alguém quiser retomar para realizar a atividade, tá? Então, página 21, tá o texto, né? O texto tá destacado na cor amarela aí, meio bege, não sei muito bem.
tá? Mas vocês vão ver, página 21. O que eu quero que vocês façam, então, para a aula de hoje como tarefinha, né? Analisando essa história, né? Vocês podem fazer a leitura do texto. Vocês vão realizar uma redação, né? Essa redação ela deve ter no máximo de 30 linhas, tá bom? No mínimo de 23. Então, mínimo de 23 linhas, máximo de 30. Aí vocês vão apontar, vão usar o texto, né, como base, né, dessa história. Aí vocês vão apontar os argumentos do atleta, os argumentos do treinador dele, né? E para fechar a redação, você vai colocar o seu ponto de vista, tá bom? Então vou lá, analisei nos primeiros parágrafos os argumentos do atleta, a atitude do atleta e também os argumentos do seu treinador. Então fiz isso nos primeiros parágrafos. No último parágrafo eu vou dar o meu ponto de vista, tá? O seu ponto de vista, o que você achou sobre esse caso, tá bom? Aí pode fechar lá, fazer a conclusão. Ok, galera? Essa é a tarefinha, tá? Lembrando aí, o prazo de entrega vocês têm até a sexta-feira que vem, tá? Então tem um prazo bem legal, mas eu não aconselho realizar isso na sexta-feira que vem, tá bom? Realizem na aula de hoje, né? Quem puder, ou até às 18 horas aí, que fica legal, fica melhor ainda, porque evita de esquecer, né? Vão deixando para depois, acaba esquecendo, tá bom? Então, quem puder já realiza agora, durante a aula, né? Vai sobrar bastante tempinho aí para vocês. Quem não puder estar realizando agora, tentem realizar até as 18 horas para me enviar, né? Fica melhor ainda também, né? Questão de fazer manuscrito ou digitado. Para mim é indiferente, tá? Vocês podem fazer manuscrito ou digitado. Fica a critério de vocês, tá bom? Mas o importante é não deixar de realizar, ok? Então, no mais é isso, tá, galera? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí, né? No nosso grupo ou até mesmo no privado, que eu estarei sanando as dúvidas de vocês. Beleza, galerinha? Um abração aí pra vocês, saudades. Fiquem com Deus aí, tenham um ótimo fim de semana.